Estamos ao vivo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Espírita Servidores de Jesus. É com muita alegria que estamos de volta aqui, nesse ano que se inicia, a nossa segunda palestra do ano. Que esse ano de 2021 aí seja um maravilhoso ano para todos nós, apesar de todas as dificuldades que a gente vem atravessando, no campo individual, no campo coletivo. Estou dando feliz ano novo para o pessoal, porque a primeira palestra do ano eu não pude estar presente, então foi o Murilo que fez. Então sejam todos e todas bem-vindos. Hoje a gente está aqui para essa segunda palestra com o nosso querido amigo Alê de Paula. O Alê é expositor e pesquisador espírita, ele é diretor do Departamento de Doutrina da USE de São Paulo, e ele é CEO da página Alê de Paula, Espiritismo e Kardec, além de apresentador do Resenha Espírita. Isso. Alê, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Olha, muito boa tarde a todos, né? Que Deus nos abençoe nessa tarde. É sempre uma alegria, tá? Poder estar aqui para falar sobre doutrina espírita, sobre Allan Kardec, né? Ainda mais com esse tema interessantíssimo. Então, desde já eu quero agradecer a todos, né, do Grupo Espírita Servidores de Jesus, aí de Niterói, e a todos os internautas que estão nos acompanhando aí nas diversas redes, plataformas, né? Facebook, YouTube e tudo mais. Gratidão pela presença e pela oportunidade de trabalho. A gente que agradece sempre, essas trocas são maravilhosas, né? Eu costumo falar sempre que a pandemia trouxe muitos pontos negativos, né, nas perdas de nossos entes queridos, né, nas sequelas que causou na sociedade, mas pontos positivos também, como esse aqui, permitindo essa interação que a gente sempre teve à mão, mas que a gente não usava por algum motivo, né? É verdade, que foi um alerta, né, Felipe? Teve um empurrão aí para a gente usar isso, e hoje a gente está muito mais conectado do que antes, né? Então, o Alê vai falar de um tema muito relevante para nós, muito importante, que é qual a importância da revista espírita para a doutrina espírita. É um jornal quase, né, um periódico aí, que é muito pouco explorado por nós hoje em dia, né, Alê? Que é riquíssimo de material. Então, vamos ver o que o Alê vai trazer para a gente como um estudioso aí da revista espírita. Então, boa tarde a todos que estão aí, a Luísa, a Marta, a Socorro, a USE Intermunicipal de Mauá, olha, está aí acompanhando a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos fazer a nossa leitura de página aqui e uma precezinha breve e a gente passa para o Alê. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico e Emmanuel, capítulo 121, que se chama Espinheiros. Tem uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 44, que Jesus diz assim: nem se vindimam uvas dos abrolhos. E comenta o Emmanuel: o cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros
a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos do esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos os frutos suave e doce da videira. Então fica a nossa reflexão, essa página. E eu convido a todos a fecharem os olhos e elevar o pensamento, buscando as esferas superiores, buscando o pensamento do nosso divino amigo Jesus, mestre de todas as horas, agradecendo-lhe a oportunidade de mais esse dia de vida, agradecendo-lhe a oportunidade dessa reencarnação, onde temos a oportunidade de escoimar da nossa alma, de burilar o nosso íntimo, em busca do grande ideal que é a construção em nossos corações. Agradecemos também a Pai Joaquim, que é o mentor da nossa casa, todos os espíritos amigos que nos acompanham nesse momento, pela oportunidade desse encontro, que sem dúvida nenhuma enriquecerá as nossas almas. Rogando a todos esses amigos queridos que, de alguma maneira, intuam e auxiliem o nosso amigo Alê, para que a sua exposição seja cristalina, para que ele passe exatamente aquilo que foi planejado, estudado por ele, e que nós, por nossa vez, possamos estar com os nossos corações abertos, nossas mentes abertas, para receber as suas palavras, compreendê-las e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida. Então, assim, em nome de todos os amigos queridos, em nome de Jesus, nós iniciamos a nossa palestra da tarde, noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Alê, é com você, querido. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Ok, Felipe, obrigado, viu? Agora sim, boa tarde, né? Oficialmente falando. Como eu disse, é uma alegria estar aqui com essa oportunidade de trabalho para falar sobre a revista, né? A Revista Espírita, que a gente faz uso diariamente, praticamente, durante há anos já. Então, é sempre um motivo de alegria. Além, né, de prestar a nossa singela homenagem, né, aos 163 anos da revista, lembrando que dia 1º deste mês de janeiro ela completou 163 anos, Kardec, né, a gente vai ver, cunhou ela em 1º de janeiro de 1858, ou seja, há 163 anos atrás, né, essa obra hercúlea, né, cunhada por Allan Kardec. O nosso objetivo da exposição de hoje é enfatizar a necessidade e a importância, né, de estudar essa revista Espírita, todos os seus 12 exemplares, né, vai desde janeiro de 1858 até abril de 1869, para que nós possamos adquirir uma visão amplificada, né, mais aprofundada do Espiritismo, já que a mesma, né, toda essa coleção é uma fonte de conhecimento, né, inesgotável, porém, não muito consultada, não muito lida, não muito estudada dentro do movimento espírita. Por incrível que pareça, dentro do movimento espírita, a revista espírita, né, simplesmente algo muito novo mesmo, né? Muito desconhecido por a grande maioria, né? Uma obra gigantesca, esquecida, né, por boa parte do movimento espírita, contrariando as colocações do nosso querido J. Herculano Pires, né? Por falar em J. Herculano Pires, um grande abraço ao nosso querido Marcelo,
tá? Refere-se à Revista Espírita, né, onde o mesmo J. Herculano Pires nos orienta que os que têm a responsabilidade de orientação no movimento espírita doutrinário não podem olvidar o seu dever de ler e estudar esta obra com atenção e com amor. Essas são as palavras do nosso querido J. Herculano Pires. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma introdução. Vamos fazer uma timeline, né? Nós vamos começar essa timeline 10 anos antes da confecção do primeiro exemplar da revista, ou seja, em 1848. Nós sabemos que numerosos foram, né, os precursores do Espiritismo, né, bem sabemos, né, que eles evidenciaram as comunicações espíritas por todo sempre, revelando-nos, né, um novo mundo de conhecimento que até então era oculto para a maioria de nós. Mas a gente vai sintetizar partindo do ano de 1848. Neste ano ele foi marcado por um boom, né, de interesse, de manifestações, né, no caso que nós vamos citar em especial das irmãs Fox. Esse fenômeno ficou muito conhecido pelos ruídos, pelas pancadas, né, movimentos, cujas causas eram até então desconhecidas, né. Então, dos Estados Unidos, esse fenômeno se multiplicou, atravessou o Atlântico, né, aportou na Europa, em especial na França, entre anos de 1852 a 1853, onde para algumas pessoas, né, que se colocavam em torno dessas mesas que emitiam ruídos, produziam movimentos, né, movimentos bruscos, batidas, né, as mesas girantes tornaram uma moda por toda a Europa e criaram um divertimento para todos, principalmente, né, nos salões da França, como nós vamos nos ater agora. Em 1854, nós estamos seguindo essa timeline, né, o professor Rivaio, uma espécie de, vamos dizer, de filho intelectual de Pestalozzi, né, o grande pedagogo, né, o grande professor suíço, tomou o conhecimento, né, dessas mesas girantes, como chamava, mesas falantes, através do seu amigo Sofortier, o seu colega na Sociedade de Magnetistas, e o professor Rivaio, ao ser informado de que a mesa era magnetizada, né, poderiam mover-se e davam respostas às perguntas, como um homem sério, né, um professor, um homem de ciência, ele tomou-se de uma absoluta descrença. E depois de muitos convites, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né, ele aceitou participar das reuniões onde estudavam, né, onde se apresentavam esses fenômenos das mesas girantes. Isso foi em maio de 1855, na casa da senhora Roger. A partir daí, ele foi convidado a assistir outras reuniões em diversos outros lugares. Nós podemos citar na casa da senhora, né, da Mademoiselle Plémaison, onde todas as terças, né, ela tinha reuniões dessas pessoas que estudavam esses movimentos, essas manifestações, e lá ele conheceu o senhor Bourdin. Passou a frequentar também as reuniões na casa dele, onde a técnica que até então era utilizada, né, que era não era mais das mesas girantes, era das cestas escreventes. Tanto que, nós vamos citar aqui uma obra que não foi escrita por Kardec, tá? Mas alguns relatos dele, a gente se atém muito à parte historiográfica, que é mais confiável, a gente pode até comparar, em obras póstumas. Tá? Lembrando que obras póstumas, como o próprio nome já diz, não é uma obra de Kardec, mas nós vamos nos ater à parte mais histórica, ok? Lá no capítulo, a minha primeira iniciação ao Espiritismo, Allan Kardec vai nos falar que foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de Espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que por meio de observações. Apliquei essa nova ciência como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias
pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, nesse pequeno trecho de Obras Póstumas, nós vemos a riqueza, né, que Kardec nos trazia. Primeira coisa que nós temos que fincar nisso aí. O professor, né, então, né, o professor Rivaio, ele nunca elaborou uma teoria pré-concebida. E, às vezes, muitas vezes, nos nossos estudos, nós pegamos um texto e nós já somos levados, né, pré-conceber coisas devido ao autor, devido ao livro, etc, etc. Ele não. Ele nunca elaborou uma teoria, tá, calcado nessas teorias pré-concebidas. Tanto que ele deixa isso muito bem claro na Revista Espírita do ano de 1863, sobre os estudos sobre os processos de Morcini. Lá ele vai dar uma nota a respeito. E olha só a riqueza que ele vai falar. O pré-concebido, no sentido qualquer, é a pior condição para um observador. Porque então tudo vê e tudo ajusta-se ao seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é um meio de se chegar à verdade. Então, ele tinha todo esse cuidado. O professor Rivaio, ele tudo comparava, ele tudo deduzia, tendo sempre como a lógica, a razão e o bom senso acima de tudo. Nada era pré-concebido, tudo era muito bem analisado. Olha só a riqueza, não é à toa que o Espiritismo, né, foi construído a 4 mãos, né, como diz o professor Cosme, né, um grande abraço ao professor Cosme. Mãos dos Espíritos, mãos de Kardec, não é à toa, tá? Então, olha só, do efeito que ele observava, ele remetia à causa. Olha só, ele não admitia válida uma explicação sequer quando não havia resolvido todas as dificuldades da questão que se apresentava. Então, Kardec, ele teve essa sensibilidade, né, ao se deparar com os fenômenos que seriam a chave dos problemas tão obscuros e controvertidos, tanto de um passado quanto de um futuro. E ele vai colocar uma nota, né, nesse trecho de Obras Póstumas que eu citei, né, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Ele vai dizer assim: era em suma toda uma revelação de ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Eu fico imaginando se esse trechinho nós fôssemos aplicar hoje, né, dentro do movimento, o que não seria. Seguindo na nossa timeline, né, a partir de 1855, daí ele passou a estudar metodicamente os fenômenos, observando, comparando, analisando, concluindo sobre todas, né, as experiências de que participava, formando um conjunto, olha só, com mais de 50 cadernos de relatos. Olha só, hein? Mais de 50 cadernos de relatos escritos por ele, ok? Ao concluir que as respostas obtidas através das manifestações continham um profundo sentido lógico, o professor Rivaio, né, com o pseudônimo de Allan Kardec, publicou em 1857 a primeira edição de O Livro dos Espíritos, tanto que em Obras Póstumas também ele vai falar dessa primeira edição. Olha só, isso aqui é um trechinho de Obras Póstumas. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril
de 1857, né? Para aqueles que gostam, né? Esse 18 de abril de 1857 era um sábado, foi um sábado, né? Nessa primeira edição, não é, aliás, vale aqui uma observação, essa primeira edição não é essa que nós utilizamos como consulta, como nós estudamos, não, tá? Aí também entra a importância de se estudar a Revista Espírita. A Revista Espírita, né, ela tem uma enorme importância na elaboração da segunda edição de O Livro dos Espíritos, né, que ocorreu em 16 de março de 1860. Então, nós estudamos, né, nessa segunda edição, que é de 16 de março de 1860. Essas que já tem 1019 questões, né, bem mais ampliada e tudo mais, inteiramente revista, reestruturada e aumentada por Allan Kardec, sob a orientação, né, do Espírito de Verdade, né, que desde a elaboração da primeira edição, em 1857, já o avisara que nem tudo, né, poderia ser feito naquela primeira edição. Então, assim, a primeira edição foi mais impactante, né? Ela foi um impacto da doutrina no mundo, ela apresentou ao mundo, né? Preparando o ambiente, né? Para que a segunda, muito mais completa. Então, toda a doutrina que está contida nesse livro, né, de forma sintética, foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes das obras fundamentais, ok? Isso é só para a gente poder ir caminhando nessa timeline. Nós já estamos em 1857. Após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Kardec ele começa a observar, olha só, o quadro de uma maneira geral. E nota que, olha só, olha a sensibilidade dele, né? Até agora não existe na Europa senão um jornal consagrado à doutrina espírita, olha só. E Kardec comenta isso na introdução da Revista Espírita de 1858. Olha só o que ele vai comentar. Admiram-se de que, enquanto na América só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados no assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram, não possua nenhum. Olha só, isso está lá cravado, para quem quiser depois literalmente ler, né? Revista Espírita, de janeiro de 1858. Tanto que em 15 de novembro, olha só, ele cria a primeira edição, em abril, 18 de abril, né, de 1857. Em 15 de novembro, olha lá, que é a nossa proclamação da República, do mesmo ano de 1857, na casa do senhor Dufault, né, por intermédio da senhora Hermance Dufault, ele começa a ruminar a ideia de publicar um jornal espírita. Olha lá. Ele vai perguntar, né, nessa comunicação, nessa manifestação, que, olha só, isso é Kardec perguntando, tá? Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgueis que conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigiu, o senhor Tidman, não parece resolvida a me prestar o concurso pecuniário. E aí vem a resposta: consegui-lo-á com perseverança. A ideia é boa, precisa-se faz, porém, deixá-la amadurecer. E aí, ao longo, né, essa comunicação, e aí, olha, eu quero chamar a sua atenção para mais um trecho. Ele vai dizer assim, não quero outra, a resposta é, precisa andar depressa. E aí Kardec vai novamente falar, perguntando, né, não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejara renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. Olha só a resposta que é dada. Por enquanto, não deves abandonar coisa alguma.
há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Então, fica o recado para a gente que sempre está reclamando que não tem tempo para nada. Move-te e conseguirás. E aí ele vai dialogando, né, nessa comunicação, e aí ele é alertado de como fazer, como vai apresentar ela, como que seria no começo ela e tudo mais. E aí Kardec vai dando ideia, vai dando corpo, né? E ele vai comentar que no último verso, né, dessa comunicação, da resposta, ele vai dizer assim na resposta: de começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável. O sério para atrair homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Por isso que chama-se revista. Se você pegar uma revista qualquer, pode ver, mas vamos pegar aí a Veja, que é uma que a gente sempre está em contato aí, que é muito famosa e tudo mais. A Veja, ela tem várias coisas, desde da parte mais, né, dos curiosos, fofoca, gente, coluna social e tudo mais, até estudos sérios de economia ou de saúde, de tecnologia, que atrai mais os homens de ciência. Por isso que a Veja vende bastante, ou vendia bastante na época, né, porque ela satisfazia muito a curiosidade de todos, então ela atraía mais o vulgo, né, para poder ler, por isso que ela vendia bastante. Então, por isso que ela vai levar o nome de revista, por ser uma coisa mais descolada, uma coisa mais solta, né, para satisfazer tanto a curiosidade e reunir o sério ao agradável. Então, ele precisava evitar a monotonia, por meio de variedade. Então, por isso que chama-se revista, porque ela tem uma variedade enorme. Então, ele pegava trechos de jornais para comentar, casos que aconteciam e tudo mais, e ele analisava à luz da doutrina. Tá? Então, note que também ele se desdobrou, né, venceu, e ele mesmo lança. Tanto que ele vai colocar nota de Allan Kardec, ok? A primeira revista, 1º de janeiro de 1858, nós estamos em 1858, já vai lançar a Revista Espírita. Ele vai dizer assim, ó: apressei-me a redigir o primeiro número, e filo circular em 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante, e nenhum fornecedor de fundos, ou seja, alguém que podia incrementar, ajudar, né, ele. Publiquei-o correndo eu exclusivamente todos os riscos, e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa, como previa o espírito. Esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Então, para quem quiser depois ler na íntegra esse texto, está lá em Obras Póstumas, na segunda parte, a Revista Espírita, 15 de novembro de 1857. Então, vamos lá. Vamos analisar essa notinha de Kardec aí. Então, ela vai surgir no 1º de janeiro, né, de 1858, que é uma sexta-feira, tá? O lançamento da Revista Espírita, com aproximadamente 32 páginas, destinada não só à propagação ou à propaganda, mas também à provocação da opinião pública, ao estudo da fenomenologia espírita e da discussão das hipóteses provisórias, ou seja, provisórias, não são teses, são hipóteses, ok? Até que, bem verificados os fatos, se pudesse dar uma explicação científica e uma posição no quadro geral da filosofia espírita. Vale ainda, né, ressaltar e deixar muito bem claro de que o que está contido, né, nesse capítulo de Obras Póstumas, a Constituição do Espiritismo, ele vai colocar também um trechinho da revista dizendo assim: a revista foi até agora e não podia de ser uma obra
pessoal. Olha só, pessoal. Ou seja, é dele, ideia de Kardec. Claro que teve toda a anuência dos bons espíritos, né, que o acompanhavam. Mas é dele, uma obra pessoal. Isso tem que ficar muito bem claro, tá? Porque muitos pensam que Kardec era um simples, né, copiador de resposta. Não é assim. O caráter, né, ele tem, como eu disse, que o professor Cosmo sempre fala, ele foi cunhado a 4 mãos. Mãos dos espíritos e mãos de Allan Kardec. Então, ele teve um papel importantíssimo nessa elaboração. Visto que fazia parte das nossas obras doutrinárias, ou seja, a revista espírita, né, essa desconhecida no movimento espírita, ela faz parte do corpo de obras doutrinárias, as obras fundamentais, constituindo os anais do espiritismo. Olha só, constituindo os anais do espiritismo. Olha só. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados. Daí a importância de se estudar ela. E entregues ao estudo. Era, pois, necessário que conservasse o seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Ok? E ele vai dizer também, na Revista Espírita de 1858, lá na introdução, uma nota que é fantástica. Ele vai falar assim para nós, Allan Kardec escrevendo, ok? Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, olha só, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Então, vamos falar um pouquinho desse discutiremos, mas não disputaremos, né? Sobre essa inconveniência de linguagem, né? Que nós vamos chamar de argumentum ad hominem, né? Ou seja, do latim, né? Um argumento contra a pessoa. Ou seja, uma falácia identificada quando alguém procura negar uma proposição com uma crítica ao seu autor, não ao seu conteúdo. Então, nós pegamos um texto, nós vamos analisar o texto, não a pessoa que escreveu o texto. É isso que, entre outras palavras, uma coisa, muitos podem não concordar com o que eu falo, com o meu pensamento, podem criticar e devem criticar, mas eu não posso levar isso para o lado pessoa. Não é isso que nós observamos muito. Você não pode falar de texto de ninguém que a pessoa pensa que nós não gostamos dela, ou não admiramos ela, e tudo mais. Ela leva para o lado pessoal, tá? Eu sei que muitos usam desse argumento, né, ad hominem, mas não é o caso que Kardec está falando, tá? Pode ser grupado também entre as falácias que usam como estratégia de desvio de atenção, ou seja, ao levar o foco para a discussão de um elemento externo a ela, que são as considerações pessoais sobre a autor e a sua proposição, perde-se o foco. Então, para justificar uma coisa, eles atacam a pessoa. Então, isso aqui Kardec não, em momento nenhum, ele concordava com isso, tanto que ele vai falar, discutiremos, né? Discutiremos, jamais disputaremos. Por isso, então, ali é um ambiente todo mesmo de argumentos, de argumentação, não de ataques pessoais. E Kardec recebeu muitos ataques, ok? E a revista Espírita, ela vem cunhada, né, na sua capa, né, Jornal de Estudos Psicológicos. E muitos perguntam, mas por que Kardec coloca, né, Jornal de Estudos Psicológicos? Ela traz, sim, esse complemento, né, Jornal de Estudos Psicológicos, porque Kardec acresceu esse complemento ao nome. Por que será? Ele vai colocar isso,
que a revista espírita, ela compreende tudo aquilo que se liga ao conhecimento da parte da metafísica do homem. Ou seja, estudá-la-emos, vai dizer Kardec, no seu estado presente e futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, porque este um dia participará do mundo dos espíritos, né? Nós estamos no mundo físico e ao falecer, nós iremos para o mundo dos espíritos, ou mundo espírita. Eis porque, vai dizer Kardec justificar, adicionamos ao título principal, né, Revista Espírita, o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Então, nessa nota, Kardec deixa muito claro que a revista não vai nos transportar aos bastidores, não só, né, da parte de curiosidade, de artigos, mas vai muito além, né, com o trato dessa proposta nascente que o Espiritismo estava trazendo, né, estava em alta, estava se difundindo por tudo, né, e como se ele mesmo, né, sentíssemos, a revista ela vai ter um fator muito característico dele, nós vamos conhecer um pouco do Kardec homem, e nós aprendemos muito com isso. Kardec homem nos traz importantes ações que nos faz refletir. Vou dizer um exemplo que eu aprendi muito com ele lendo a revista, com esse Kardec homem, né? Que ele vai falar que a crítica ela só é válida mediante aquele que conhece. Então, antes de você sair falando por aí, você conhece, você já leu, você se instruiu, você tem a sua opinião formada, então não fica tagarelando, não fica papagaiando, não, comprando ideia dos outros, não. Leia, estude, compare, para você ter o seu ponto de vista, porque a crítica ela só vai ser aceita mediante aquele que sabe, ok? Isso nós aprendemos com Kardec homem, ok? Outra coisa que a gente vai aprender muito com Kardec homem é aquela pessoa sempre polida, sempre educada, mesmo com as adversidades, com as críticas jorrando em cima dele, ele sempre muito polido, sempre tratando, sempre argumentando, nunca levando para o lado pessoal. Então isso a gente tem que aprender muito ainda com Kardec homem, ok? E para incrementar essa revista espírita, nós não temos como falar de revista espírita se nós não falarmos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Esse ano de 1858 foi um ano muito especial para todos nós, especialmente também para Kardec, né? Por quê? Ele lança em abril de 57 a primeira edição de O Livro dos Espíritos, logo no dia 1º de janeiro de 58, ele lança a revista, e 3 meses após o lançamento da revista, no dia 1º de abril, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que é SPEE, a primeira sociedade espírita do mundo, olha só. Então, nesse dia 1º, né, como eu disse, 3 meses após o lançamento da revista, ele cria, que passou a ocupar, né, com a autorização do Estado, lá em Paris, num endereço próprio, essa sociedade, a primeira a constituir-se regular e legalmente. Por sua posição e pela natureza dos seus trabalhos que envolviam essa sociedade, ela teve uma grande participação no desenvolvimento do Espiritismo. E justifica o título de sociedade iniciadora, né, que lhe deram certos espíritos. Formou-se ali com o único objetivo de estudar e aprofundar o quê? A ciência espírita, que estava sendo cunhada ali por Allan Kardec, pelos os espíritos que estavam sendo encarregados daquilo. Então, aquele que seria o palco, né, de sucessivos diálogos, de análise, de comparações, de argumentação, né, com o invisível, com o mundo espírita, se a gente pode dizer, se dava cada vez mais impulsionando também a revista espírita. Então, foi nas páginas das publicações de maio de 1858, na revista espírita, que o professor Rivaio, né, Allan Kardec, festejou a constituição da nova associação parisiense, né, a SPEE. Kardec assumiu a presidência do grupo e nomeou, então, nada menos, nada mais, São Luís, o presidente
espiritual da sociedade. Então, olha só a importância. Não tem como falar da revista se eu não falar da sociedade, porque elas estão sempre... Porque é ali que começa a surgir todas as manifestações que elencaram, né, que envolveram e que fomentaram o material para a revista e para todas as outras obras fundamentais, né? E aí nós vamos entrar agora no livro dos médiuns. Lá nós vamos no terceiro capítulo, no capítulo do método. Como estudar o Espiritismo? Muitos perguntam, mas Lê, como que a gente estuda o Espiritismo? Né? Como que isso se dá? Por quê? Né? Eu tenho dúvida. Isso simples. Se você pegar o livro dos médiuns, lá no seu terceiro, né, no livro, na parte do método, né? Como estudar o Espiritismo, Alê? Está lá. Então, olha só, visando facilitar, né, essa tarefa de querer estudar, já que você está empolgado, vamos aproveitar, você lê lá o do método. Kardec, ele proporciona examinar o caminho que parece ser mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de te poupar, né, de alguns esforços inúteis. Então, ele vai te dar o caminho. Ele dá o caminho, mas é você que tem que caminhar, é você que tem que estudar, ok? E também não é isso que a gente vê muito no movimento espírita. Se o próprio que cunhou a ciência espírita, ele te dá o caminho, por que muitos não seguem esse caminho? Já que muitos, né, se dizem adeptos a essa ciência. É uma coisa que a gente tem que refletir sobre. Então, lá ele vai colocar, ele vai dizer assim, aos que quiserem adquirir as noções preliminares pela leitura de nossas obras, aconselhamos, isso é Kardec falando, tá? Aconselhamos que as leiam nessa ordem. Olha só. Mas não é isso que a gente vê na grande maioria dos centros espíritas, que são fomentadores de estudo, ok? Esse fomento, né, de estudo, às vezes, não segue essa linha, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o Espiritismo? Que é um livro também, uma brochura de pouco mais de 100 páginas, que praticamente quase ninguém conhece. Depois eu vou dar uma dica no final para eu comentar aqui. Vai dizer assim, nesse capítulo do método, esta brochura de uma centena de páginas somente contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, a que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita o estudo mais aprofundado. Então, para aqueles que não conhecem, ou aqueles que já estudaram, tá? Fica a dica, o livro, o que é o Espiritismo. Para quem quiser, o canal A Lei de Paulo Espiritismo Kardec, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Nós fazemos esse estudo sequencial deste livro, livro que é o Espiritismo, todo domingo, 17 horas. Nós estamos de férias esse mês de janeiro, mas em fevereiro nós voltaremos no primeiro domingo, às 17 horas, online, eu, a Lei de Paula, com alguns convidados, nós vamos apresentando esse estudo sequencial. Então, fica a dica aí para você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Segundo, Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, olha só, contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Terceiro, ele vai falar, Livro dos Médiuns. Destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhe conhecimento dos meios próprios, para se comunicarem com os espíritos. Olha só que legal. Para se comunicarem com os espíritos. É um guia
tanto para os médiuns como para os evocadores, e o complemento é o complemento do livro dos Espíritos. E aí ele vai elencar em quarto a Revista Espírita, variada coletânea de fatos, vai dizer Allan Kardec, de explicações teóricas, de trechos isolados que completam, olha só, completam o que se encontra nas duas obras precedentes, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, formando-lhe, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode se fazer simultaneamente com daquelas obras, é o que nós fazemos. Nós estamos lendo várias obras de Kardec e sempre consultando a revista, ok? Sempre estudando ela. Porém, mais proveitosa será, se sobretudo mais inteligível, se for feita depois do estudo do Livro dos Espíritos. Então, a revista, ela foi um grande instrumento utilizado para Kardec no trabalho da elaboração das obras fundamentais. Ela é a própria história viva do Espiritismo, se a gente for ver. Ela é, como se fosse assim, a alma, né, das demais que virão. Então, ela sempre é um marco para o Espiritismo. Era o laboratório, né, que Kardec fazia. Ele pegava muitas coisas. Muitos pensam que a segunda edição do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, os Espíritos respondem assim, não, muitos textos e discussões de temas, né, de aprofundamento na revista, que Kardec transferia para o Livro dos Espíritos como forma de pergunta e resposta, como uma maneira didática de melhor entendimento, mas ela foi fomentada dentro da revista, ela foi criada dentro da revista, ele apenas colocou, ok? O que nós podemos falar mais? Lá nós vamos encontrar a mediunidade curadora, tem tanta coisa, mas eu selecionei só algumas, tá? A mediunidade curadora em seus vários aspectos, casos de obsessão, de possessão, de desenvolvimento mediúnico e de outras coisas, fenômenos, né, da tipologia, fenômenos diversos, de transporte, e tantos outros, os métodos de trabalho prático e teórico, a legitimidade das comunicações e a prevenções das mistificações, né, que não são um problema espírita, mas é humano, tá? Pois as mistificações estão presentes em todos os campos da atividade humana, não só no espiritismo, mas em especial lá, sobre as vidas sucessivas, das formas de reencarnações, consciente, inconsciente, né, aquela coisa toda, provas, expiações, missão, a existência dos espíritos, o mundo espírita, como que se dá após o desencarne, como que dá o retorno, tudo a gente vai ver lá, ela vai colocar de uma maneira muito clara, e a gente vai ver os bastidores dessas comunicações, a riqueza, né, de detalhes que Kardec envolve na revista, que nós não vamos ter nas obras fundamentais, nós vamos ter somente na revista, em outras, né, nas obras 5 mais conhecidas, a gente não vai ver isso, ok? Em resumo, né, a revista, ela constitui parte integrante das obras fundamentais, logo, o seu estudo metódico é indispensável à formação doutrinária de quantos que se lance, né, ou se aventurem ao movimento espírita, a praticar e divulgar o espiritismo, sempre com muito amor e com muita responsabilidade. Então, a revista, ela é uma fonte de conhecimento, de detalhes, é muito grande. Não tenho como falar, é tanta coisa que é só mergulhando. É só você mergulhando que você vai ver a beleza que é a revista, ok? E a revista e o Brasil, como que ela se dá, né? Isso talvez muitos se apegam a esse fato por ela não ser tão estudada, né, dentro do movimento espírita brasileiro. Nós falamos que nós completamos esse ano, né, no dia 1º de janeiro, 163 anos da revista. Né?
Passados 110 anos do seu lançamento, lá na França, né? Que se publicou aqui no Brasil a tradução dos seus exemplares, correspondente a 11 anos e 4 meses da revista, olha só. Então, para você ver que chegou um pouco atrasado aqui para nós essa tradução. Então, esse verdadeiro feito, né, ele começou a nascer, na verdade, lá no ano de 1949. O nosso saudoso, né, Júlio de Abreu Filho, ele iniciou a tradução para a língua portuguesa das centenas e centenas de páginas da Revista Espírita, olha só. Trabalho, né, que ele teve todo, o esforço, a dedicação para poder traduzir toda. Foram 12 anos de trabalho árduo, olha só, 12 anos. Então, concluída essa tarefa, Júlio de Abreu Filho, ele se juntou a outros idealistas, entusiastas, né? J. Herculano Pires, olha só, e Frederico Giannini Júnior. Então, o J. Herculano Pires foi o que promoveu a revisão, foi o revisor, né? O organizador. E o Frederico, em 64, ele fundou a editora Edicel para materializar esse projeto, ou seja, para dar forma a ele, né? Foi traduzida, foi revisada, foi organizada por J. Herculano Pires, né? Foi traduzida pelo nosso Júlio de Abreu Filho, só que Frederico Giannini Júnior materializou todo esse projeto, ou seja, ele funda a editora Edicel para materializar esse projeto. Então, aí, por isso que chegou muito tarde para nós, muitos se apegam a esse fato, por ela não ser tão conhecida dentro do movimento espírita, o que talvez não seja desculpa, né, para isso, mas enfim, né. E nós temos uma comunicação do Brasil, né, falando do Espiritismo no Brasil, dentro da revista. Nós vamos pegar a revista de 1865, lá no mês de novembro, né, ela vai falar sobre o Espiritismo no Brasil. É extraído do Diário da Bahia, sob o título A Doutrina Espírita, em 27 de setembro de 1865. Contém 2 artigos, que são, né, de tradução do português, e aí ele vai colocar sobre um artigo que publicaram, e eles vão argumentar sobre isso, e quem vai assinar essa comunicação é Luiz Olímpio Teles de Menezes, José Álvares do Amaral e Joaquim Carneiro Campos. Esses 3 vão assinar, e Kardec coloca isso na revista de 1865, no mês de novembro, tá? Isso é só para vocês terem uma noção de como, se ela falou de alguma coisa do Brasil, né, ou não. Aqui nós podemos elencar vários, tá? Vários mesmo, mas eu queria criar aqui, porque nós já estamos chegando ao próximo do final, no nosso tempo, acho que eu já vou passar até um pouco, como que a revista em si, como que ela ajuda no nosso processo de aprendizado, né? Por que muitos falam que sem conhecer a revista espírita, nós não temos a dimensão do que é o espiritismo, né? Eu vou citar, tem vários casos, mas eu queria citar um, que é sobre a possessão. Olha a importância do estudo da revista espírita, para a gente compreender melhor o espiritismo. Olha só. Se você pegar o Livro dos Espíritos, vamos lá, Livro dos Espíritos, questão 473, Kardec vai perguntar: pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se chama encarnado neste corpo? Aí isso está lá, para quem quiser depois ver. Aliás, eu vou dar uma dica. Entra na Kardecpedia, www.kardecpedia.com.br, tá? É uma plataforma
do IDEAC, onde contém todas as obras de Allan Kardec, todas, tá? Tem até os originais francês, totalmente interligadas, ok? E o mais legal, gratuitamente, ok? Você pode até baixar no Google Store, no app lá na Apple também, você pode ter o aplicativo no seu celular, ou acessar no seu computador mesmo, só colocar lá www.kardecpedia.com.br, e lá você vai ter acesso gratuito, ok? Um grande abraço ao professor Cosmo, lá, que é o idealizador junto com a turma do IDEAC. Então tá lá, olha só a resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se, olha só, ao que está encarnado, pois estes terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado da sua existência material. Ótimo. Vamos avançar um pouco mais. Livro dos Espíritos, na próxima questão, 474. Kardec vai perguntar: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo que se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir achar-se, de certa maneira, paralisada? Olha a resposta. Sem dúvida. São esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibas que essa denominação não se efetua nunca sem que aquela que sofra consinta que por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico, de exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, uma categoria de seres maus, por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, visto que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia, que esta palavra se acha associada. Ok? Tá. Aí muitos estudam o livro dos Espíritos, vai estar lá no livro dos Médiuns também, tá? Então vamos lá, livro dos Médiuns agora, que foi lançado em 1861. Se você pegar lá no item 241, Kardec vai falar: assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. Ok? Tudo bem. Aí, você estudou no livro dos Espíritos, estudou isso no livro dos Médiuns. Aí você vai estudar a Gênese, que é um livro, né, lançado por Allan Kardec em janeiro, se não me engano, de 1868, ok? Tá lá. Feito. Lá ele vai dizer que tem possessão. Já aqui, no que eu li até agora, não há possessos. Muitos pensam que Kardec está equivocado, ou que ele pirou, que ele bateu o cabeção, e ele fala uma coisa num livro e fala outra no outro livro. Fala que Kardec contradizendo ele mesmo, né? Aquela coisa. Não, não é. É porque não estuda a revista. Olha só, vamos entender mais o porquê que não há essa contradição que todo mundo fala. Vamos na Revista Espírita de 1862. Pega lá, mês de abril, epidemia demoníaca de Saboia. Então, nesse trecho, Kardec ele começa a olhar de uma maneira diferente essa questão relacionada à possessão. Ele vai dizer assim, ó: ninguém ignora de quando Cristo, nosso muito amado mestre, encarnou na Judéia, sob os taços do carpinteiro Jesus, naquela região havia sido invadida
por legiões de maus espíritos, que pela possessão, como hoje se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados, mais fracos e menos adiantados. Então, aqui ele já começa a olhar de uma maneira mais diferente. Ok? Vamos lá. Nesse mesmo ano de 1862, agora lá em dezembro, estudo sobre os processos de Morzine. Vamos lá. Kardec vai começar a olhar com mais carinho essa temática da possessão. Ele vai dizer lá, ó, é ao paroxismo, ou seja, um momento de maior intensidade, né, da subjugação, que geralmente se dá o nome de possessão. Deve-se notar que nesse estado, muitas vezes, o indivíduo tem consciência do ridículo daquilo que faz, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso que ele o constrangesse contra a sua vontade, a mover os braços, as pernas, as línguas. Ok? Aí tem todo um caso que ele vai falar sobre isso. E aí nós vamos jogar, né? Vamos prosseguindo, e aí ele vai continuar esses estudos sobre os processos de Morzine. Em janeiro de 1863, ele vai lançar um artigo sobre isso, na revista. Se você pegar a revista de fevereiro de 1863, também ele vai voltar nessa temática. Se você pegar a revista de abril de 1863, ele vai fazer outro artigo sobre esses processos de Morzine. Em maio, ele vai fazer outro artigo de 1863. Então, em Morzine, é uma região da França, onde ela teve uma epidemia, né, de possessão. Então, Kardec vai para lá, por isso que ele lança esse monte de artigo, porque ele vai lá em loco, ele observa, ele compara, ele traz para a sociedade parisiense, discute lá, leva os casos, etc, etc. Onde, na Revista Espírita de 1866, só que lá em dezembro, ele vai ter um artigo chamado Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia. Kardec vai explicar e vai concluir que, olha só, dissemos que não havia possesso no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Olha só a grandeza desse espírito. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta. Porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é, a substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Aí ele vai também falar, continuar colocando na revista de 1864, em janeiro, um caso de possessão, Senhorita Júlia 2, e aí ele volta também trazendo novos detalhes na revista de 1864, em agosto, com o título Novos Detalhes sobre os Processos de Morzine, e aí ele vai colocar de uma maneira mais clara, mais acertada, na Gênese, em 1868, no capítulo 14 dos fluidos, no item Obsessões e Possessões. E ele vai lembrar também que a possessão, ela pode ser tanto por um mau espírito, como por um bom espírito, querendo dar alguma comunicação. Então, eu só vou entender essa questão da possessão se eu tiver acesso a esses artigos da Revista Espírita. Então, eu tenho que estar com isso em dia. Eu poderia falar aqui sobre 10, 15 outros títulos igual a esse, que só vamos entender o que está nas 5 obras mais conhecidas se eu estudar a Revista Espírita. Então, não tem como. Então, para concluir, né, eu vou trazer, né, uma conclusão do ano de 1858. Ele vai falar assim, ó, no início, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais. Isso é Kardec, tá? Que então alimentavam a curiosidade pública, mas essa tem o seu tempo. Uma vez satisfeita, deixamos-la de lado.
assim como a criança que abandona um brinquedo. Então, os Espíritos nos disseram, este é o primeiro período, em breve passará para dar lugar à ideia mais elevada. Novos fatos revelar-se-ão, marcando um novo período filosófico. A doutrina crescerá em pouco tempo como criança que deixa o seu berço. Não vos inquieteis com zombarias, pois zombarão dos próprios zombeteiros. E amanhã encontrareis defensores zelosos, que entre os mais ardorosos adversários de hoje. Deus quer que assim seja, e nós somos encarregados de executar a sua vontade. Para a gente encerrar, passei 5 minutos, vocês me perdoem aí. Sem o estudo da Revista Espírita, não podemos adquirir uma visão global da doutrina dos Espíritos. Vou utilizar uma frase de J. Herculano Pires. Impossível, pois, absolutamente impossível, um conhecimento aprofundado do Espiritismo sem o estudo da Revista Espírita. Eu quero agradecer a oportunidade do trabalho dada, sempre convite feito, convite aceito, e eu fiquei muito feliz de poder estar com vocês aqui do Grupo Espírita Servidores de Jesus, aqui da cidade de Niterói, e em breve, né, se Deus quiser, vai passar tudo isso aí, e a gente vai estar presencialmente aí com vocês. Muito grato a todos aqueles que nos assistiram pelo YouTube, pelo Facebook, muito grato por tudo, ok? A gente que agradece, Alê, por essa oportunidade de ouvir esse estudo maravilhoso, né? Muitas das vezes a gente até conhece essas histórias, mas quando a gente compila isso tudo, né, e ouve dentro dessa linha do tempo que você fez, parece que as coisas ficam mais fáceis para a gente, né? Então, gratidão por você ter se dedicado e ter feito esse estudo para nós. E mostrar, vamos dizer assim, porque o título já sugeria isso, né? Mas mostrar de uma maneira bem prática e bem fundamentada que a Revista Espírita realmente é muito importante para a gente compreender o espiritismo, vamos dizer assim, por trás das obras básicas, né? O Kardec homem, como você colocou algumas vezes. Então, a nossa gratidão por tudo. Gratidão também aos amigos aí, amigas que ficaram conosco durante esse tempo, aqueles que vão vir no futuro também assistir essa palestra. E vai ser uma alegria, Lê, receber você aqui presencialmente um dia, a gente poder se encontrar, se abraçar, tomar um café. Vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir para você fazer a prece final, pode ser? Claro, pois não. Então, vamos lá. Isso, vamos fechar os nossos olhos alguns instantes para podermos melhorar a nossa conexão em pensamento com Deus. Esse Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Esse Deus de soberanamente justo e bom. Esse Deus de amor. Esse Deus de amor que não cessa um instante sequer de nos emanar esse amor, de nos dar oportunidades mil para que nós possamos cada vez mais progredir. O nosso sentimento é de muita gratidão a tudo que nos ofertastes nessa vida. Sabemos que tudo tem um objetivo e esse objetivo sempre é ligado à nossa felicidade. Porque o Deus de amor, de bondade, de justiça não se contenta com o rascunho. Ele quer ver todos nós perfeitos. E em nome de Deus, eu quero agradecer a oportunidade e quero rogar a todos que fiquem em paz, na paz de Deus. Muito grato a todos. Muito bem. Então, muito obrigado, Alê, obrigado a todos, e a gente se vê quinta-feira por aqui,
nossa próxima palestra pública. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.